Pronto, gente, começando a nossa aula de hoje, as epístolas. Nós vamos estar fazendo um panorama nas epístolas, e que vai de... Quem lembra? As epístolas vai de onde a onde? As epístolas, eu digo de quais as quais? Na arrumação bíblica. Esquece essa apostila, qual é que tem? Vamos pesquisar no lugar errado, no lado errado. As epístolas, quantas são? Paulo. Qual a primeira? Qual que começa? Epístolas são 3. Qual a primeira epístola que a gente começa com ela? Atos. A gente vai ter que voltar tudo de novo. Primeira epístola da arrumação bíblica. Tem que pedir para o pessoal internauta responder essa. Romanos. Primeira é Romanos. E a última na arrumação bíblica? Vai lá para Apocalipse e volta. A primeira que tiver lá é ela. Ok? Bom, então o que é que nós vamos observar aqui? É importante nós entendermos que epístolas e cartas são a mesma coisa, né? Apenas são formas diferentes. No grego é mais vista como epístola, né? Mas é a mesma coisa. É a forma de correspondência, só que a epístola tem o sentido de uma carta que não necessariamente precisa ter correspondência, ter resposta. Como, por exemplo, uma resposta retórica, né? Você faz a pergunta, mas não precisa necessariamente responder. Não é assim? Uma pergunta retórica, ele já está respondendo uma pergunta. Ou mesmo que não pergunta, ou mesmo que não responda, ninguém precisa responder. Porque ele ou traz uma resposta direta ou reflexiva, né? Bom, então aí sabemos que as epístolas ou cartas, elas foram escritas com a finalidade de dirigir, aconselhar, instruir os primeiros passos da igreja cristã, aquela recém-formada, ou os responsáveis, quando são chamados de cartas pastorais, né? Elas servem para administrar, para demonstrar, para orientar. Então, com presteza, pois a igreja de hoje, ela nasceu lá no livro de Atos. No livro de Atos que começa as igrejas. Então, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ele foi feito com uma cobertura detalhada dos primeiros 30 anos da igreja primitiva, como ela surgiu. Ela, na verdade, foi inaugurada em Atos dos Apóstolos. E o que a gente chama de Atos dos Apóstolos, na verdade, foram os primeiros feitos do surgimento da igreja. É por isso que ela é chamada como ata, né? Ata. Você fala, a ata de abertura. Então, o que é que você vai contar ali? Tudo que iniciou. Quem teve presente, como foi, quem fez a leitura, quais pessoas que participaram, quem teve oportunidade, entende? Então, esses pontos são apresentados dessa forma. Fecha essa porta aí, né, Mário? Para ver se a outra diminui. Pode fechar. A outra para ver se diminui o barulho. O barulho não, o som, né? Desculpa. Então, o que é que nós observamos aqui? Nesse ponto, nós entendemos que nós temos os 4 evangelhos, né? Faz a composição do início do Novo Testamento. Na sequência, nós temos o livro de Atos, que é a abertura da igreja, pela qual que trabalha em torno, né, do Novo Testamento, o surgimento. Então, nós temos, depois desses 30 anos, observe que você tem muitas informações contidas no livro de Atos que você não encontra em lugar nenhum. Então, ele só tem ali, porque foram a título de registro. Por exemplo, a história de Paulo, por exemplo, a história de tanto de Paulo quanto da estratégia missionária e das três viagens missionárias, a conversão de Paulo, né, o primeiro mártir, o Estevão. Então você não encontra outro livro, porque ele faz parte daquela alavancada inicial da igreja, tá? Por essa razão. Então, relata, como eu falei, né? Relata a fé cristã, o começo e seus propósitos. Ela se inicia lá na Palestina,
faz dá um foco especial na Ásia Menor, a mesma Ásia Menor que faz referência às cartas do Apocalipse, a mesma região, né, parte das mesmas cartas, e diversos pontos da galáxia nos anos que se seguiram à ascensão do Senhor Jesus. Então, quando você observa, a gente fez isso em outra aula, ou você pega o livro de Lucas, por exemplo, né? Você vê o fechamento do Evangelho, se você olhar direitinho, você vai ver que o Evangelho fecha e o ponto inicial, depois, aquilo que ficava faltando, aparece em Atos dos Apóstolos. Como a gente não está dando Evangelho nem Atos, a gente pula para Romanos. Então, a partir daí nós temos a expressão que segue a partir de Romanos. Uma questão que a gente já sabe é que os livros da Bíblia não foram organizados por ordem cronológica, porque isso pouco importava, apesar de ser muito importante. A data da escrita é muito importante, mas importante para nós mortais. Para Deus não faz a menor diferença. Para Deus ele consegue descartar o óbvio e gerar um complexo fascinante da continuidade. Quando a gente está estudando qualquer uma das epístolas, por exemplo, Efésios, né? A gente vai buscar em Atos, a gente tem informações que facilitam da base, né? Nosso entendimento. Exatamente. Por quê? Porque Atos é a base desse surgimento, né? Sim. A partir daí, ela traz essa necessidade de estrutura. Obrigado, querido. Traz essa necessidade de estrutura. Então, por essa razão, a gente percebe outra coisa que é o seguinte: a rapidez dessa expansão, ela veio muito cedo. O povo não estava muito preparado para acompanhar o desenvolvimento. Havia primeiro porque é o seguinte, a gente observa que Jesus trabalhou 12 discípulos, né, que depois se tornaram apóstolos, 12 discípulos ele trabalha. Depois dos 12 discípulos trabalhados, você tem a base do nascimento da igreja, que é em Atos, e dali para frente você tem as epístolas. Então, quando você chega no livro de Romanos, você começa a ver a estrutura que você vai ter lá em Atos e a expansão, sim, o propósito, né, o destino e a ideia da real expansão. Então, o que é que acontece? Você tinha 12, depois de repente eles vão para um número maior de, quem lembra? O número máximo que a Bíblia relata, 70, de 500, que vão para o templo, né? E ficam lá. Eu estou partindo para o final. Sim. Nós temos lá 500 esperando Jesus voltar, e 10 dias depois 120. 120 não estava preparado, era 500. 120 não estava preparado, mas estava lá. Quando a descida do Espírito Santo acontece, eu não vou dar detalhe que não é a nossa disciplina, então ela detona, estoura, explode. Estava com 500 antes, baixou para 120 e subiu para quanto? Quase 3 mil. Quase 3 mil, ok? Então você tem um crescimento fora do comum. Para Jesus é ótimo, porque ele disse, olha, crescer e fazer discípulo, mas eles não estavam preparados para isso. É por isso que surgem as primeiras dificuldades, a necessidade da igreja, mas isso aí é a história da igreja, não é a nossa disciplina. O que eu estou falando agora é a questão da necessidade das epístolas. Então, qual era a proposta das epístolas? Era alcançar, a gente falou, ela faz uma correspondência, se necessário, de uma resposta, e alcança todos ao redor. Então, toda a Ásia Menor ela é alcançada, e a Grécia é alcançada, né? E os demais. Então, o que é que a gente observa com isso tudo? É que não estavam preparados, mas o Espírito Santo foi pontilhando. Você viu que houve situações que eram precisos juntar os discípulos para poder chegar a uma conclusão, chegar a um denominador comum. E teve casos que teve que Paulo entrar para dar o parecer dele para resolver a situação. Porque então, o propósito dele era ir para a Espanha, né? E como ele já tinha começado o ministério, ele achava que via em Roma
como é que se diz assim, um ponto dali para ele expandir, né? Mas eu estou falando, Mário, eu estou dando a base da necessidade da carta. Entende? Então, teve lugares que Paulo chegou no domingo, e no próximo domingo ele saiu e deixou a igreja montada. Então, precisava de acompanhar. Então, ele fazia uma liderança à distância. Essa liderança à distância era pontilhada pelas cartas, né? Alguém que mandava para ele as informações, como estava acontecendo, e a forma como ele respondia. Entende? Para poder dar essas... Então, as situações foram surgindo. Nós temos os problemas lá que a gente vai ver. O maior problema surge lá em Corinto, né? E ele está distante, por sinal, está muito distante. Aí ele recebe informação, olha, Paulo, como a situação está acontecendo, ele vai lá, escreve uma carta, respondendo aquelas e já gerando documento para outras situações. Fecha ali, eu acho que o pessoal não entendeu. Pede para a Nida manter fechado. Então, o que é que a gente observa com tudo isso? Que houve uma estratégia para acompanhar o avanço, o crescimento, para que isso funcionasse. Então, repetindo aqui, a rapidez dessa expansão veio muito cedo, muito antes do que eles esperavam. Começou a levantar a necessidade de estratégia missionária, de diminuir as distâncias, de alcançar os povos. Eles estavam assim certos de que havia uma necessidade grande de alcançar o mundo inteiro, então eles andavam a todo custo. Alguns historiadores chegam a relatar que 300 anos depois, o mundo inteiro sabia da história de Jesus, né? Depois ele começou a gerar outras oscilações. Dá para ler aí alguma coisa? Não, eu não. Não arrisca não, né? Então vamos lá. Outra questão que eu quero acrescentar é que, como eu falei, não estavam preparados para alcançar os lugares. As diversas pessoas, a gente vai entender, por exemplo, a necessidade da homilética, quando a gente vai estudar homilética. Qual foi a maior necessidade? Antes, eles tinham uma comunicação muito restrita, tá? Que era uma conversa muito familiar. Por isso que um dos conceitos da homilética é falar o evangelho em tom familiar, porque a proposta era entre famílias. Quando surgiu a migração de outros convertidos, que era a situação de Pedro, que estava muito preocupado com os judeus, né, que mal se convertiam, e Paulo avançando distante. Então estava havendo uma contradição grande, porque se Pedro mantém apenas os judeus, não teria espaço para os gentios, os não-judeus. E quando Paulo traz os não-judeus, se há resistência dos judeus, você teria uma dificuldade, você teria um problema. Então ele teve que flexionar a exigência dos judeus e dizer, isso aqui não é mais necessário, esse ponto aqui já não existe mais. E quem foi que esclareceu isso? Foi Paulo, que não estava com Jesus. Mas teve um conselho, né? Primeiro Pedro vai a Cornélios, tanto que em Atos capítulo 10 é o primeiro contato de uma pregação que era direcionada. Jesus veio para os judeus. E aí, tanto que o lençol aparece naquele episódio, né, de Cornélio, o primeiro a pregar, segundo o Atos dos Apóstolos, é Pedro. Então, mas é isso que eu quero te dizer. Por que houve a necessidade do lençol? Porque ele estava restrito. É isso que eu estou citando. Isso. Ele estava restrito aos judeus. E as regras dos judeus já não valiam mais para a proposta de alcançar o mundo, por aquela mudança de posição. Os primeiros serão os últimos. Então, naquela mudança, aí muda a estratégia. É aí onde Deus prepara a questão do lençol, né, que muda a visão de Pedro, e logo depois ele sai, e não, eu já entendi tudo, e sai avançando. Uma evidência de que você, como judeu, estava familiarizado com a história do Messias, e você afirmar que Jesus é o Messias, diferentemente dos gentios, né? A maioria pagãos e outros que não tinham acesso àquelas mesmas informações, onde a evangelização de Paulo era
diferente. Exatamente. Estava apresentando a linguagem, a estratégia era diferente, porque ele estava alcançando outros povos. Se nós formos olhar, por exemplo, os evangelhos, a gente vai ver que cada evangelho tem uma estratégia de evangelismo diferente. Por isso que é chamado, por isso que a gente chama evangelho de Mateus, mas a estratégia, o evangelho de Mateus é diferente de Marcos, é diferente de João, que é diferente de Lucas. São estratégias diferenciadas do mesmo evangelho, que a gente fala. Que na verdade é evangelho segundo Lucas, evangelho segundo Marcos, evangelho, entendeu? Mas a gente normaliza usando o evangelho de Mateus. Vamos abrir aí o evangelho de Mateus, que a gente denomina, né, mesmo que erroneamente, pelo fato da estratégia dele. De Mateus. Sabendo também que Paulo utiliza também recursos do Antigo Testamento, mas ele também usa o Antigo Testamento, faz citações nas suas epístolas também. Então, quando a gente vem agora para as cartas, a gente vai ver a normalização dessa estrutura, entende? Para que eles crescessem, porque era algo divino, eles não tinham como administrar um grupo que acabou de crescer. A gente tira isso por hoje. A gente pega uma igreja pequena aqui, a gente tem dificuldade de manter o obreiro, de manter o estilo, e às vezes as igrejas têm uma identificação diferente uma da outra. Nós temos esse grupo que nós temos aqui de teologia é diferente do outro grupo. A estratégia dele, a abordagem, o entendimento, entendeu? É diferente, que é diferente do outro grupo. Ou seja, cada um dos grupos que tiveram aqui tem uma personalidade diferente. Por quê? Porque sofre a influência dos componentes. Então os componentes fazem a composição diferenciada. Então assim eram as igrejas. Aí eles precisaram fazer recurso da homilia, depois mudaram da homilia para a homilética, e na homilética, onde eles puderam abranger e alcançar os demais. Então, isso fez uma diferença extraordinária na história que nós conhecemos hoje. Nilda, você é uma secretária nota 1000. Então, e olha que eu não estou nem falando de cafezinho, tá? Que aí é outra história, que eu nem tomo direito. Claro. Bom, então, cadê Mário? Já vem aí? Mário, eu queria repetir essa expressão, essa rapidez de expansão, para trazer para nós essa visão. O que eu quero que a gente tenha uma visão é da construção da igreja, né? Sobre isso. Sobre esse aqui, ó. Rapidez dessa expansão. A rapidez dessa expansão veio muito cedo, revelar que o trabalho missionário não se reduzia a promover pequenos grupos de crentes em diversos lugares, mas exigia também manter com as novas comunidades um relacionamento vital que contribuísse para edificá-las espiritualmente e para orientar sua conduta de acordo com os preceitos de sua fé em Cristo. Então a gente percebe que eles estavam fazendo a composição e a manutenção, né, dos grupos pequenos que iam crescer de forma assustadoramente. Ele fala aqui uma conotação de edificar espiritualmente e orientar também a conduta, o comportamento. Tá vendo? Exatamente. Importante isso aí, né? Senão eles teriam um crescimento desproporcional, descomunal. Coríntia espiritual, que é o que nós temos, nas igrejas que nós temos lá. Se a gente vê as igrejas lá da Ásia Menor, as igrejas do Livro Apocalipse, cada um tem uma personalidade, uma característica diferente. Sim. As igrejas das cartas que ele escreve também tem esse comportamento. Hoje nós temos uma denominação dentro aqui do campo de Paripos, que é o ministério. Cada igreja tem um comportamento diferenciado. Mas nessa época aí, pastor, é que as igrejas estavam se formando. Sim, claro. Então, o que acontece? Aí, quer dizer, precisava de um preparo para umas bem maior do que aquelas que já estavam mais alicerçadas. E o crescimento era muito rápido. Eles tinham pouco tempo para estruturar. Tem um documento do século I chamado Didaquê, que ele fala sobre comportamento, né? Como você receber os apóstolos, como você se comportar. O comportamento, essa orientação, né, espiritual é muito forte, e o comportamento é o resultado
daquilo que você desenvolveu espiritualmente também. Sim, Essa era a proposta, né? Era a proposta que eles queriam que fosse determinada e muitas vezes conseguiam alcançar com mais facilidade. E outros demoravam mais, porque a igreja estava se formando, então tinha aquela situação de rebeldia, né, ô pastor? Isso. Aí precisava de às vezes de Paulo ser fazer uma exposição doutrinária. Isso. Mas vamos avançar um pouquinho para a gente não ficar só aqui. Certo. Então, como consequência de tal necessidade, o anúncio do Evangelho, basicamente oral no princípio, teve de ser suplementado não muito tempo depois pela comunicação por cartas. então observa que ele inicia com a necessária comunicação oral. Era pessoa a pessoa, era verbal, era falando, né? Depois ele não consegue mais alcançar. E quando isso começa a sofrer dificuldade, aí o que é que vem? A necessidade da escrita. Isso auxiliou os pregadores de então a continuar o seu labor de extensão missionária, sem por isso abandonar a atenção às igrejas já estabelecidas. Isso, então eles se mantinham lá, né? E à distância eles faziam. Nós tivemos um exemplo desse aqui, algum tempo atrás, quando foi estabelecida aqui a igreja missionária, estabeleceu as bases no Chile. Né? Os pastores que ficavam lá se comunicavam muito, mandando relatórios e tal, que serviam como mensagens, serviam como para matar a saudade. Eu me lembro outro dia, o pastor Arlindo, né, missionário, estava falando desses relatos, né, como eles escreviam. Outro dia eu estava comentando com o pastor Joel, missionário Joel, ninguém lembra? Ainda bem que ele não ouviu isso hoje, né? Joel Ribeiro. Ele passou muito tempo no Chile, então ele mostrava a importância das cartas, né? Dos missionários que chegaram aqui, como eles se comunicavam. Então as cartas serviam como uma base doutrinária de orientação, sabe, de comunhão, de vínculo afetivo do próprio grupo. E demonstrava também uma autoridade daquele eclesiástico, né? Sim, autoridade e reconhecimento. Reconhecimento. A autoridade de quem fala e reconhecimento de quem ouve. Então, foram escritas em gregos estas cartas, na sua grande maioria, até porque o Velho Testamento teve essa facilidade, né, de partirem para o grego. As epístolas, como os demais livros do Novo Testamento, foram escritos em grego, o que não significa que o estilo literário epistolar estivesse especialmente difundido no mundo grego da época. Apenas ele se utiliza porque na ocasião o que predominava era a influência literária grega, o estilo grego, quer dizer, o estilo não, a literatura, né? a expansão, distribuição, né? O estilo. Então eles tinham o estilo dele, passavam para o grego e aí transmitia. Mas nós temos alguns exemplos, nós temos na Bíblia um exemplo, quer dizer, uma expressão que vocês devem lembrar, que diz assim, em verdade te digo. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Essas redundâncias ou essas repetições é estilo grego. De enfatizar, ou seja, o que é importante eles dizem duas vezes. Então eles faziam e terminavam tendo essa mesma influência. Hoje a gente vê, quando você vê um pregador repetir duas vezes uma afirmação durante o sermão, a gente fica assim, né? Acha isso. Né? Mas é um estilo muito próprio. Para chamar a atenção também, né? Para chamar a atenção, né? E enfatizar. E Paulo, escrevendo, ele diz assim, não vos canso de repetir. Ele usa essa expressão, pela necessidade de vaticinar, como é que tem uma expressão que é usada na Igreja Católica? Quando você vai aprendendo. Ninguém foi católico aqui, não? Catequizar. Agora, é você trabalhar aquele ponto até que ele... Agora imagine a expectativa de uma igreja, né, com 100, 200, não sei quantos na época, uma pessoa lê uma carta. Sim. Ela lida em púlpito e todos se emocionavam com a presença. Recebiam aquilo como uma orientação. Isso. Né? Agora eu peço permissão a vocês para a gente avançar, por favor, porque isso é muito empolgante, né? Certo. É muito empolgante. Quer Bom,
falamos aí sobre essas questões, né? Paramos aonde, Mário? Da época. Mas era um estilo muito difundido entre os romanos, que fizeram uso normal do correio como instrumento idôneo para vincular a metrópole com as legações políticas e militares de serviços nas províncias do Império. Quanto ao que se refere a Israel, o Antigo Testamento conservou o texto de algumas cartas importantes, segundo Samuel, capítulo... E aí vai, pelo amor de Deus. E a referência a outras. Ó, eu sou um bom aluno, outro seu... Verdade. Sutilmente... Então, o Novo Testamento, além das epístolas, que compõem o cânon, ele... o cânon inclui a cópia de outras duas nos livros de Atos, além das 7 dirigidas à igreja da Ásia Menor, lá de Apocalipse. Então está na mesma, né? Na mesma necessidade. Então foi herdado dos romanos. Muitas coisas o romano contribuiu, né? Principalmente nas estradas. Os romanos e os gregos tiveram uma influência forte, né? Nisso tudo. Então, vamos para a classificação das epístolas, para a gente ter uma visão geral das epístolas, depois a gente faz um comentário, tá bom? De acordo com um instantinho só, Mário. Nesse ponto, o que é que a gente vai observar? Qual é a minha proposta para vocês? É que a gente consiga ter um mapa, que a gente consiga enxergar, sabe, o posicionamento e a exposição de cada livro. Entendeu? A gente vai fazer um mapeamento mental que a gente consiga desenhar isso na mente, onde eles estão, o que é que eles fazem, quem acompanha quem. Entende? Mais ou menos? Quase nada? Quase nada. Porque na pregação, na ministração, isso faz uma diferença grande. Você saber posicionamento de onde ele estava, quem chegou primeiro, quem falou depois, quem falou antes, entendeu? Essa sequência traz uma veracidade extraordinária. É por isso que a classificação das epístolas vai te dar essa visão e vai te dar uma síntese dela para você então ampliar as questões apresentadas. Né? Por exemplo, eu te pergunto, só para a gente vai chegar lá nesse ponto, mas eu vou antecipar para a gente pensar. Eu não sei se eu perguntei aqui, acho que foi na outra turma, perguntei, Paulo fala sobre a Santa Ceia. Alguém lembra onde ele fala sobre a Santa Ceia? Em Coríntios. Coríntios quanto? 11, 23. Ele começa em 11, 23? Eu acho que antes ele faz uma preparação, né? Porque na verdade ele começa no versículo 17. Isso. No 23 ele já começa no... Ele já começa totalmente dito. Mas o ajuste todo ele vai partir... A característica da Santa Ceia ele começa antes, no 17. Quando ele chega no 23, ele já está reforçando de forma estrutural como deve ser o tal comportamento para a Santa Ceia. Mas ele já tem feito a correção do comportamento alterado. Então é essa linha que eu estou entendendo, que a gente está vendo, é que você conseguir enxergar nisso aí. Então, classificação das epístolas. De acordo com certas características comuns, podemos agrupar as epístolas seguindo um modo. Aí você tem as epístolas paulinas, que necessariamente não foram as primeiras e nem foram as últimas, a gente está fazendo uma classificação. Então você tem as epístolas paulinas. Nas epístolas paulinas você vem, as primeiras epístolas apresentadas aqui, elas oscilam um pouco entre si. Alguém acha que Gálatas foi a primeira epístola, né? Uma boa parte fala que é isso, outros acham que é Tessalonicenses, mas eles se aproximam, a diferença é muito grande, apenas pela ordem da exposição. Então você vem, as primeiras epístolas, primeira e segunda Tessalonicenses, alguns consideram também como se ela fosse posterior, né? Depois, as grandes epístolas, primeiras epístolas escritas. Grandes epístolas. Aí você vem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. São epístolas grandes. As epístolas da prisão, quando ele estava na prisão, recebeu a comunicação e ele passa a informação. Então você tem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Filemão é a última de todas as cartas que ele escreve da prisão, mas o lindo que eu acho é que quando Paulo escreve a Filemão, você não consegue enxergar Paulo doente, prisioneiro, no fim da vida, prestes a sair de cena.
Você não consegue enxergar isso. Prova tanto que ele diz assim, olha, se alguma coisa estiver devendo aí, pode colocar na minha conta. Você tem uma ligeira impressão que na semana seguinte ele vai... por cima de todos os problemas. Isso. Você tem uma ligeira impressão que na semana seguinte ele vai lá visitar Filemon. Né? Por essa convicção extraordinária. As epístolas pastorais, né, as pastorais são a 1ª e 2ª Timóteo e Tito. São epístolas dirigidas aos pastores, aos líderes, para que ele pudesse se comportar mediante os liderados. Já as demais, né, considerada para a igreja, então ela é tida como geral, porque ele alcança todas as pessoas, cada um com a sua devida porção. Duas epístolas, primeiro as epístolas paulinas, depois, segundo, a epístola aos Hebreus, e terceiro, epístolas universais. As universais você tem, vamos lá, Tiago, primeiro e segundo de João, de Pedro, primeiro, segundo e terceira de João, né? Primeiro e segundo de Pedro, primeiro, segundo e terceira de João, e Judas. O título que se recebe cada grupo, ele está inspirado no tema ou propósito geral das cartas. E esse propósito geral das cartas, né, que integram essas circunstâncias, roteiam a necessidade do momento, independente da distância de onde ele estava, ele alcançava, ele recebia a carta e fazia a comunicação para gerar uma, como eu falei anteriormente, uma estrutura de autoconservação e identificação precisa. Que alguém dissesse, não, essa igreja mudou muito, a igreja entendeu bem, ela compreendeu direito, e depois ele faz a devida correção. Vocês não aprenderam, olha, vocês estão ainda tomando leite, ó, vocês já estão como recém-nascidos, então ele faz nessas colocações de ajuste. Licença também, né? Teve que ter uma reparação de acordo com o comportamento das pessoas. Por que isso? Como eu falei no início, porque a igreja estava surgindo, então as cartas serviam para liderar, controlar, orientar, e o povo ia tomando forma daquele crescimento tão rápido que aconteceu naquela ocasião. Falamos aqui tudo, alguns dos títulos e tal. Bom, então, primeiras epístolas, achou aí? Já. Vai. Primeiras epístolas. É um epígrafe que faz referência à época em que foram compostas. Não somente se considera que são os escritos mais antigos do apóstolo Paulo, mas também de todo o Novo Testamento. Tendo ele como base. Uma coisa interessante é que Jesus prepara Paulo para que ele fosse a referência no aspecto cultural, no aspecto intelectual, entende? Ele prepara Paulo para ser a referência dos demais de forma indireta, de forma, eu diria direta, de forma mais direta do que indireta, né? Porque ele aponta até ele levantar ciúmes. Então, no Novo Testamento, ele levanta Paulo e faz essa referência extraordinária. Nos profetas, ele levanta, tem lá nos profetas com destaque assim extraordinário. Profeta? Sim. Daniel tem tanto. Daniel é o destaque. É a referência, é a inteligência. Então, cada um você tem aquela dos reis. Você tem modalidades diferentes, né? Você tem os 3 primeiros, né? Isso. Os homens que a gente citou, o de Deus, e a progressão que depois se finda ali. Tem outras questões ligadas a isso. Então, grandes epístolas. Fazendo referência a grandes epístolas, entre elas está incluída a de Gálatas, apesar da pequena extensão no texto, a razão está no seu estreito parentesco com Romanos, o que requer considerá-las juntamente. Isso, porque eles trazem a mesma característica, né? Trata de assuntos doutrinários de igual modo, mas de certa forma tem moderado, né? Diferente dos pontos mais exclusivos que acontece em Coríntios. Epístola da prisão.
Quando Paulo redigia essas cartas, se encontrava preso em algum lugar que não se conseguiu determinar. Muitos pensam que se tratava de Roma, outros sugerem Éfeso. Entretanto, na realidade, nem sequer se pode afirmar com certeza que as 4 epístolas tenham sido escritas desde uma mesma prisão. Isso, eles foram variadas. Ele teve prisões diferenciadas, e nessas prisões ele ia atendendo às necessidades. Porque o que prevalecia naquela ocasião não era a prisão de Paulo, nem onde Paulo estava preso. O que prevalecia era o que Paulo estava respondendo. Isso é um negócio, sabe, extraordinário. Ele consegue supervalorizar pontos e desconsidera outros que julga menos relevante. Então a gente precisa compreender que cada epístola é direcionada a uma tratativa de uma determinada situação. Por isso você tem, você tem livros que você não consegue identificar quem escreveu. Veja que coisa. Hoje seria um absurdo você pensar nisso. E a gente pode falar, desculpa a interrupção, que onde eu quero chegar, algum determinado assunto tratado ali é atemporal? Em alguns casos, sim. Ou seja, é só para aquela época, a gente faz ficar. Em alguns casos, atemporal, né? Porque não se limita apenas àquela época, e em outros casos, apenas faz referência àquela época. Então, ele trabalha dentro da necessidade flexível. Né? Então, existe um ponto que ele abrange, mas vai muito além. Por que isso? Até pela própria soberania do texto. Porque o texto, vamos imaginar, se o texto não identificasse os pontos temporais da época, dizia, então não foi para nós. Então ele vai lá e alcança aquele ponto. Certo. E o mesmo ponto vai para tempo atemporal, ou seja, ele se limita àquele tempo, àquela região, àquela situação, e ele abre um leque que você não consegue alcançar. Daqui um pouquinho você hoje está lá lendo a Bíblia, e você diz, como é que pode? Paulo está falando de agora. Entendeu? Exemplo, a mulher que não ensine, né? Aí é temporal. Né? Aí é temporal. Então esse discernimento que a gente precisa. Aí a gente tem que saber, aquela ocasião ali a mulher não devia falar, ela tinha que respeitar, ela tinha que falar sobre o que ela quisesse falar, tinha que consultar o marido, tinha que falar com o marido, então era coisa ligada a esse ponto. Fizer hoje em dia, hoje em dia não se limita a isso. Tá? Por isso que a gente tem que entender, é importante a gente saber como falar de epístola, porque muitas pessoas citam alguns tipos de versículos, alguns temas, vamos dizer assim, que são específicos, característicos somente para aquela época. E é preciso a gente ter essa compreensão. Para saber onde é que para e continua esses pontos apresentados. Nós estamos lá da prisão. Então, agora vamos para pastorais. Sim. Epístolas pastorais correspondem a um tempo em que o cristianismo, tendo já progredido na fixação da doutrina e na elaboração da estrutura eclesiástica, precisava ordenar administrativa e pastoralmente a sua vida e o seu trabalho. Ou seja, você tinha as chamadas universais ou gerais, que atendia, né, com geral, com total, mas tinha problemas pontuais. Esses problemas pontuais precisavam de um cuidado extraordinário. E ele dá cada orientação aí que a gente não tem tempo para. Mas tem aquela que a gente fala, eu vou dizer como é que você deve tratar as pessoas. Quem é mais novo, você trata como filho. Quem é da sua idade, você trata como irmão. Quem for mais velho, você trata como pai. De igual modo com as mulheres. Essa é uma situação ética necessária. Por quê? Porque isso trabalha num ponto de vista de liderança. Eu me lembro que a primeira igreja que eu dirigi, eles fazem 22 anos. Eu tinha 22 anos, eu tenho hoje 59, 49, não, 39, 36 anos por aí. Quer dizer, eu tinha 30 e poucos anos dirigindo uma igreja, comecei tarde, mas aí tinham pessoas lá, eu me lembro que tinha uma irmã lá, que ela me dizia assim, ela tinha 70 anos, ela dizia assim, pastor, o senhor é o meu pai. Eu achava isso muito pesado para mim.
Você entende? Responsabilidade tremenda. Né? Eu me vejo como pai de uma pessoa de 70 anos. Ela fazia questão de dizer isso, eu tenho mais de 70 anos. Tinha que manter aquela... Eu tenho mais de 70 anos, mas o senhor é meu pai. Quer dizer, olha o peso que se dá isso. Né? E eu com 30 anos, tinham pessoas, isso é uma irmã, tinha pessoas também, homens de idade. Mas como é que eu devo ter um cuidado para lidar com essas pessoas? Como líder, mas não abusar da bondade. Como líder, mas não impressioná-lo. Como líder, mas motivá-los. Você entende? Para que eu faça o meu papel. Então eu preciso ser o que Paulo disse. Ó, você tem que ter cuidado. Então você é líder, mas você lembre, se você está sendo líder do seu pai, está sendo líder do seu irmão, está sendo, entendeu? Do seu filho. A modalidade é diferente. A forma como você chama a atenção é diferente. A ótica do líder espiritual, ele queria o quê? Um comportamento, uma dedicação, né? Sim. Muito... E acima de duas coisas que é importante, Mário. Duas coisas que é importante. É a sensibilidade e o equilíbrio determinante. Porque você não pode ser sensível apenas sem o equilíbrio determinante. Se você for sensível apenas, você vai se desmanchar, você não vai decidir, você vai sentir a necessidade do outro, mas não vai conseguir gerenciar. Então você tem que ter esse equilíbrio para que as coisas funcionem nessa direção. Então isso é importante. Então nas as epístolas, agora as epístolas universais ou gerais, como eu já antecipei. Começou a se aplicar esse título no século II, quando ainda estava se formando o cânon dos livros do Novo Testamento. Significa que as 7 cartas do grupo, exceto 2 João e 3 João, que foram incluídas aqui por seu parentesco com 1 João, não são dirigidas a um destinatário determinado, mas aos crentes em geral. Elas vêm para geral, elas trazem essa... Né? A forma como ele fala com os jovens, né? Isso. A maneira como ele... Aí você pode aplicar, não é específico, aquela atemporal, no caso, né? Vamos classificar assim. Vem na ideia aí, traz a ideia do atemporal. Característica do gênero epistolar. Isso. Vai, vamos lá. A estrutura literária das epístolas apostólicas não é uniforme. Inclusive, algumas delas, Hebreus e Tiago, parecem mais sermões ou tratados doutrinais, aos que, por alguma razão pastoral, agregou-se algum aspecto de caráter epistolar, como o capítulo 13 de Hebreus ou o começo de Tiago. Isso. Então, o que é que você percebe? Hebreus e Tiago têm características diferentes das demais cartas. Por quê? Elas trabalham com uma estrutura independente, apesar de serem próximas, independente das demais, né? Pela estrutura, pela exigência, pelo cuidado, pela estratégia, pela própria composição doutrinária, né? Você percebe que ele tem, é como se fosse um compêndio, né? É como se ele trouxesse tudo que se precisa junto e aí começasse a trabalhar esses pontos. Na questão de Tiago, isso a de Hebreus. Hebreus tem muitos pontos doutrinários que são fenomenais. Na questão de Tiago, ele traz um estilo diferente dos discípulos, né? De uma forma que parece que ele chega assim, fora da curva, mas ele consegue trazer uma estrutura, uma visão de longe do que nós temos de dentro. Que é aquela expressão quando ele fala sobre o próprio comportamento, as questões éticas, como você deve considerar o outro, ou como você deve julgar o outro, como você deve entender a justiça de Deus, como você deve se comportar perante a outra pessoa, como você deve buscar sabedoria, entende? Ele trabalha essas questões. Depois ele vai a gente está dando essa parcial para ter essa visão, depois a gente volta comentando ponto a ponto. Qual é a ideia aqui? A gente faz esse mapeamento, depois a gente volta explorando nessa sequência. Se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer que o Mário responde. Vamos discutir isso, aprender juntos. Porque eu estava observando que no começo de Tiago, estava tentando abrir, ele já dá uma, como é que se diz assim, endereça a sua carta às 12 tribos, como se ele tivesse... Ele tivesse com o público-alvo aquela judeia.
apesar de ser disperso, né? Disperso. Um público disperso, mas ele traz o povo que estava disperso, sem esperança, ele traz essa palavra. É diferente dos outros. Os outros trabalham uma direção, ele parece que alcança uma região inteira, né? Pelas tribos que estavam dispersas. A gente volta depois comentando isso aí. Eu quero somente trabalhar esse panorama, depois a gente volta fazendo um recomentário. As cartas que com maior propriedade podem assim chamar-se, respondem em termos globais ao modelo clássico romano, que consistia em a. Uma saudação inicial, precedida da apresentação do autor e a indicação do destinatário. B. O texto ou corpo da carta propriamente dito. C. A despedida, que incluía saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor e as saudações para essas pessoas. Ou seja, essas características quem explorava muito Paulo, porque Paulo tinha essa estrutura. Saudações, né? Quem está com Efésios aberto aí? Efésio. Estou no Efésio, mas só para a gente ter. Se você olhar, por exemplo, a bênção apostólica, ele diferencia de cada carta. Por fato de ser um pouco pessoal. Efésio está aberto aqui. Efésio, como é que começa Efésio? Sim. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. Pronto, essa sua Bíblia. Graça e paz. Tá bom, isso. Essa sua Bíblia, ela é esboçada, ela tem as epígrafes indicando cada ponto. Não. Mostra aí para mim ela. Daí mesmo, precisa vir para cá não. Só mostra. Tem só uma referência. Tira a mão aí, tira a mão. Pronto, ela tem. Tem essa referência. Então, quantos versículos estão aí em cima? Aqui em cima? Sim. Antes da segunda epígrafe. Tem dois versículos. Dois versículos. Dois versículos. Como foi que Mário leu aqui? As cartas. Que com maior propriedade. Aqui. Uma saudação inicial. Sim. Isso. Né? Letra A. Uma saudação inicial. Graça e paz. Procedida da apresentação do autor. Sim. Ok? E a indicação do destinatário. Como é que diz aí o início de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade identificação de Deus, do autor, aos santos que estão em Efésio destinatário e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Entendeu a estrutura? É a saudação. Então você tem aí, né? Você tem a saudação inicial, você tem a apresentação do autor e você tem a indicação do destinatário. Né? O texto ou o corpo da carta, propriamente dito, vem assim. A despedida, é isso? Embaixo, a despedida que inclui as saudações. Isso, que é lá no final. No final, né? De pessoas conhecidas, como aqueles que colaboraram na elaboração da carta. E ele faz isso para manter o registro dessas pessoas, é uma forma de consideração e incluí-lo nessa importância. Né? Eu estou falando aqui, mas é a regra geral. A gente está tendo Paulo como exemplo, mas na linha geral. A gente consegue entender isso aí. Os autores cristãos... Os autores cristãos modificaram, em certas ocasiões, este modelo de carta em alguns dos seus detalhes. Paulo, por exemplo, no lugar da característica saudação inicial romana, saúde, introduz no começo de quase todas as suas epístolas uma expressão mais complexa, que dá testemunho da sua fé. Ou seja, ele, como é uma pessoa muito inteligente, ele usa a expressão mais filosófica, ele consegue pegar o simples e ampliar de maneira esplêndida pelo conhecimento do filosófico que ele tinha. Então ele dá uma explanada extraordinária. Ele não se limita apenas à saudação, mas ele faz que era próprio do seu estilo. Faz uma expansão extraordinária da sua saudação que não se limitava. Não é? Diferenciada. Você vê, é extraordinário. Temos que dar atenção. Bom, então, isso são. Você está vendo aí ele apresentando o estilo ético, né? Apresentando aí o estilo de liderança, né? E, acima de tudo, a humildade. Porque ele, apesar de ter esse conhecimento todo, mas ele não trabalha, você não sente ele esbanjando, não sente ele esnobando. E quando ele trabalha na vida dele, ele sabe, né?
Sim. Tinha um conhecimento muito grande. Muito grande, muito grande. Era destaque no Mas Novo sempre tem Testamento. conhecimento é assim. Mas ele, É porque tem a pessoa sem conhecimento, a pessoa com pouco conhecimento e a pessoa com muito conhecimento. Entende? O problema agora é você identificar quem é pouco, quem é médio e quem é muito. Quem é pouco se identificar, quem é Né? pouco conversa muito. E a maioria. objetividade E a maior dor de cabeça aí está no do pouco, né? Tem o nada, mas o pouco que quer ser muito é desanda tudo. Né? Aí enfeita mais do que deve e termina. Não. A gente falando assim, mas o alcance de uma carta dessa altamente espiritual, para fazer uma tratativa, como no caso lá de Coríntios, né, onde havia aquela questão de ser de um, daquela divisão. A divisão toda. E inclusive o Coríntios tem uma carta que eles não conseguiram. Os estudiosos dizem que é a carta dolorosa, né, que não conseguiram identificar. É uma terceira carta, né? Uma terceira carta, É. que seria mais dura ainda na tratativa daquilo que estava Mas acontecendo. ele dava o remédio certo. Ele mandava. Então, me diz o horário aí, só para eu estar ligado. É 8h32? É. A gente está na reta final. Então, vamos lá. Epístolas aos Romanos, a igreja em Roma. Nós temos um grande problema apresentado por algumas pessoas acharem ou associarem Pedro a Roma, né? Que não foi um arrumadinho ali, não tem ligação direta específica a isso. Então, vamos conversar um pouco sobre essa questão aqui, a Epístola de Paulo aos Romanos, que fazia referência exatamente à igreja que estava lá em Roma. Não sabemos quem fundou a igreja em Roma. Não foi organizado por Pedro. Com certeza não foi. O ministério dele foi entre os judeus. Ou seja, Gálatas faz essa declaração que Paulo declara que Pedro foi relevante entre os judeus, não é isso? Uhum. E não os romanos. Visitantes de Roma que tinham vindo a Jerusalém para a Páscoa e que se converteram no Pentecoste. Voltaram à capital, levando-a a semente do Evangelho. Semente. Semente, é aquele que está separado. E estabelecendo esse novo centro em Roma. Sim. Durante os 28 anos seguintes, muitos cristãos de todos os pontos do Oriente Próximo tinham emigrado para Roma. Alguns convertidos pelo trabalho de Paulo desejava muito visitar essa igreja. Mandou-lhes esta carta de Corinto, da casa de Gaio, cristão rico dessa cidade, por ocasião da sua terceira viagem missionária. Foi escrita no 4º ano de Nero, então imperador de Roma. Nesta carta, ele apresenta o seu evangelho. Paulo, o servo, capítulo 1, verso 1, escreve aos santos de Roma, capítulo 1, verso 7, a respeito de um Salvador, capítulo 1, verso 3 e 4. Dali por diante, que o justo viverá por fé. Então, olha a outra estrutura, a mesma estrutura, né? Você vê ele apresentado aqui, se identifica, né? Faz a saudação, identifica para onde vai, ou seja, ele desenha exatamente para onde caminha a sua mensagem. E a gente observa nessa referência, o justo viverá por fé, que ele utiliza Abacuque capítulo 2, né? Que ele fala que o justo viverá pela fé. Então ele continuou usando o Antigo Testamento. Sim, porque ele tinha conhecimento, era a base dele. Aqueles que estavam ali iam questionar o Velho Testamento. E outra questão interessante é que nesse ponto Paulo ele faz uma relevância do evangelho que ele prega, e em todos os momentos, em qualquer situação que ele está falando, ele faz questão de inserir isso. Então, na hora que ele está dando a saudação, ele insere, na hora que ele está falando com alguém, ele insere, na hora que ele insere. Então, qualquer posicionamento dele, ele insere uma forma de você entender uma característica do evangelho. Por isso que ele vai para esse ponto aí, dos Romanos, e percebe-se que o ponto alto de Romanos, a relevância de Romanos, é o justo viverá por fé. Como se fosse a base, como se fosse o título, né,
Isso aí ele identifica também com alguns judeus, né? Você vê que o que ele começa a abordar, dizer que alguns tiveram na época de Pentecoste, então Pentecoste, a conversão de Pentecoste, ele expandiu também, né? Ou seja, tudo parte de lá, né? Tudo partiu. E aí o que você falou é a base do Atos, né? Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Vamos lá. Basta a pessoa crer. A salvação não vem pelas obras. Elas são abomináveis, não vem pela raça. Essa está sob a maldição da morte. Não vem pelo caráter, pois esse é como trapo de imundo. Imundício, trapos imundos. Há só uma salvação que vem pela aceitação do Evangelho de Cristo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Capítulo 1, verso 17. Deus nos atribuiu essa justiça quando cremos em Cristo. Poxa, veja que coisa interessante aqui. Ele dá uma descartada de todas as probabilidades ou dos recursos usados no Velho Testamento. Os argumentos, né? E ele vai descartando todos esses pontos. Não vem pelas obras, não é pela raça somente dos judeus, então ele vai... Começa logo pelas obras, né? Identifica logo que, ou seja, o que você faz não tem sentido para isso, porque são abomináveis. Não, fala sobre a raça, você não exclusiviza os judeus, e aí você já vem para os não-judeus, que são os gentios. E mostra que todos eles estão sob o trapo de imundícia, usando Isaías, né? Isso, e aquela expressão em alta que o próprio Romanos dá o toque, né? Ele fala assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos estão dignos de morte nesse ponto. Não vem pelo caráter, né? Outra vez a gente percebe essa expressão aqui, trapos de imundícia, traz uma ideia que a gente pouco usa, né? Que a gente pouco conhece, né? O trapo de imundícia que ele usa aí traz o sentido de da menstruação, né? Não. É do que apara a menstruação. Que no caso hoje seria absolvente. Absolvente é usado. Tem esse detalhe, tá? Usado. E isso está em Isaías. Isso. Porque nessa época eles faziam isso como usavam o tecido para absorver o sangue da menstruação. E isso era tido como... Não tinha aproveitamento, né? Tanto que quando a mulher estava menstruada, se afastava. E aí, então, a menstruação ela era tida como um período de purificação, né? Sim. Então, o que é que acontece? Ele diz que isso são trapos de imundícia, ou seja, é algo que não vale mais, não tem mais sentido. E aí ele vai descartando todas as possibilidades. Mas isso aí, o que é mostrado é que, na verdade, o sentido é Jesus. Exatamente. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele descarta todas as possibilidades para redirecionar a busca em Deus, em Jesus. O evangelismo, ele arruma, né? Ele vai tudo que estava solto, ele vai agregando. Ó, deixa eu falar aqui, eu não estou dando evangelismo, nem estou dando homilética. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Nós temos um grande problema que pode ser... Quer dizer, nós estamos em sala de aula para resolver isso. Tá? Para resolver isso. Eu não me conformo de ser o mesmo o tempo todo. Pregar a mesma mensagem, do mesmo jeito, da mesma forma. Entende? Gera uma ação repetitiva, cansativa. É verdade. Às vezes você está ouvindo o que você já sabe, sem nenhuma... Porque o que eu estou falando não é você ouvir o que você já sabe, entende? Mas é você ouvir de forma diferente. Às vezes você tem a mesma... Sabe, você tem o mesmo feijão com arroz, mas que tem um coentro ali, você entendeu? Tem um algo a mais, entendeu a questão? E você fala, não, olha, a mensagem de hoje dava para ouvir, para salvar o mundo inteiro. Ok, mas como é que se salva? Entende? Ó, você precisa aceitar Jesus. Ok, mas como é que você aceita? Porque essa é uma opção, é uma decisão do indivíduo, mas é uma decisão que precisa de auxílio. Entende? Eu estou falando isso pela questão de você atender uma pessoa depressiva, uma pessoa, sabe, ansiosa. Ó, deixa de ser ansioso, ok, mas como é que deixa? Você entendeu o que eu estou falando?
Ah, você é uma pessoa depressiva, deixa ser depressiva. Ok, mas como é que deixa? Você tem que ter um profissional que vai dizer, olha, o método que você vai ter que usar é esse, você vai ter que redirecionar sua mente a cada dia para essa direção, cultivar essa... Você entendeu a questão? É o que ele faz, né? Todo mundo tá com uma coisa, ele tem que parar com isso, mas agora eu vou te mostrar qual é o caminho, é esse. Exatamente. É então, a passagem também do eunuco, né, ali. Se lê que entende, sim, entende que ninguém me explica. Sim, exatamente. Então ele faz questão de mostrar isso, entendeu? E sair da mesma. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou desclassificando as mensagens? Não, eu estou dando uma chance para a gente ser mais criativo. Para a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Entende? É essa a questão. Sempre que eu estou dando palestra para família ou casais, eu foco essa questão, né? Às vezes alguém me diz assim, olha, eu acho palestra para casais, ok, o senhor vai falar sobre namoro, noivado e casamento. Gente, eu tenho 59 anos, desde que entendo de gente que só escuto isso. Não tem outra coisa? Não tem algo mais nas entrelinhas? Entende? Namoro, como é que é? Namoro... noivado e casamento? Namoro, noivado, casamento e sexo. A questão não é os itens, é como você manipula essa questão. É o coentro, né? A diferença, é a cereja do bolo, entendeu? Então o que é que Paulo faz? Paulo usa uma dialógica de sua época que faz com que o povo se contextualize com carisma, com cuidado, com precisão, com envolvimento. Entendeu a questão? Ele para direitinho. Então você diz assim, olha, a pessoa chega para mim e diz assim, olha, eu estou numa situação complicada, quero aceitar Jesus, não consigo, não tenho força. Isso acontece muito com uma pessoa desviada. Estou fora, não consigo. Aí você tem que voltar. Ok, mas como é que volta? Ou seja, para você dizer que você tem que voltar, você tem que aceitar Jesus, senão você morre, é fácil. Eu quero saber como é que você vai chegar perto dele e dizer assim, olha, você tem que deixar essa sua vida e vir para Jesus. Eu tenho que acompanhar ele para ver qual é o momento certo para poder eu dosar a mensagem, dosar a exigência, dosar o elogio, entende? Senão não vai funcionar. A estratégia vai trabalhar em cima desse ponto. E quando a gente está falando sobre as epístolas, as mensagens que eram apresentadas e o público que alcançava, você vai ver que a criatividade gera um envolvimento no público, para que eles consigam enxergar com o olho do pregador. Envolvido, né? Tem que se envolver. Então, só repetir a palavra feita do papagaio não vai resolver. É muito profundo essa epístola aos Romanos, que ele, no capítulo 11 também, ele fala da raiz, para que ninguém se soberbesse em relação aos judeus. Isso. Porque a salvação, né, a raiz, a gente são os ramos enxertados, né, na raiz. Ele não sai do estado original. Os ambuzeiros. Você entendeu a questão? Então, o que é que ele está falando? Ele está dizendo isso com outras palavras, que você tem que aceitar Jesus, você tem que deixar a sua vida, a vida que você vive, você tem que se envolver numa coisa. Mas ele dá estratégia como é que funciona isso. Certo que ele usa figuras de época, mas é isso que a gente tem que ver. Entende? Então, essa é a forma como você tem que conduzir as pessoas nessa direção, para ouvir, para entender, ok? Porque se você apenas dizer, não vai resolver. Deixa Jesus aceita Jesus, ok, mas você precisa dizer como é que ele deve fazer para aceitar. Mostrar da melhor maneira possível, com estratégia diferenciada, até que a pessoa aceite. Se Paulo fazia muito. Exato. É essa questão das cartas, essa questão de cada uma apresentada, ela envolve você, você pensa que não você está. Né? Então, é esse ponto que a gente está falando. Então, Paulo, o servo. Separado para o Evangelho. Lá em primeiro. Servindo o Evangelho. 9. Salvo pelo Evangelho. 1,16. Veja a sequência, toda ligada, toda envolvida. Né? Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que o Evangelho tem um poder dinâmico, é isso que eu estou falando agora. Né? O que eu estou falando agora, que eu antecipei, é esse poder dinâmico do Evangelho de envolver. O que eu estou falando aqui é o seguinte, eu estou fazendo aqui uma comparação com o estilo, com a estratégia teórica, com a sensibilidade espiritual. Porque o que é que acontece? Às vezes, para que ninguém se sinta excluído, às vezes tem uma pessoa que tem pouca leitura, pouco entendimento, pouco conhecimento da palavra, mas o que é que lhe sobra? A unção é a sensibilidade que ele precisa. Entende?
Então ele vai usar poucas palavras, mas as poucas palavras que ele vai usar, a forma como ele vai usar, dirigido pelo Espírito Santo, vai fazer com que alcance sob medida a necessidade do que está ouvindo. Então a estratégia é essa: ou você tem teoria para somar a unção, ou você tem no mínimo unção para compensar a falta de teoria. Você não pode estar totalmente desprovido. Ou pelo fato de você ter boa teoria, dispensar a unção. Não vai. Ou você ter a unção e dispensar a teoria. Não, você precisa de cada coisa para que isso encaixe perfeitamente. Né? Exatamente. Então, o dinâmico. Por favor, meu amigo Mário. O Evangelho tem poder dinâmico. Ele é o poder de Deus para a salvação. Só o poder de Deus pode tornar uma pessoa crente. Mesmo em Roma, Paulo não se vergonha do Evangelho. A imensa pecaminosidade do homem, descrita em 1:18-32, havia alcançado o seu auge em Roma. Romanos fala-nos do método de Deus em transformar homens culpados em homens bons. A chave dessa grande tese encontra-se em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. E 17 foi o que nós lemos. Né? Não me vergonho do poder de Deus, porque é salvação para todos os homens. Primeiro, do judeu, depois. Ele trabalha exatamente para você não desprezar ninguém. Então Paulo orgulhava-se do Evangelho porque havia provado o seu poder. Não só em sua própria vida, mas de todos aqueles que haviam crido. Então o segredo era crer, e aí você tinha o espaço. Mas a gente, abrindo parênteses, vai um sobrenatural, né? Porque ele teve uma experiência diferenciada. Mas o que é que ele diz? O que é que eu estou querendo falar é que é o seguinte: qual é o segredo? É crer. Então o que é que eu preciso? Eu preciso despertar a crença de quem me ouve. Eu preciso despertar a fé de quem está me ouvindo. Eu preciso conduzir a mente, num bom sentido, né? É aquela que eu de persuadir, não de forma pessoal, mas de maneira espiritual, a levar você a entender qual é a melhor forma que você tem para poder fazer o que Deus quer que você faça. Entende? O arrependimento é o fundamento para essa chave, né? Isso. Para você receber isso. Isso. Mas vamos imaginar, Amado, o seguinte: para você alcançar os benefícios de Deus, você precisa se arrepender. Ok. Para quem tem uma noção de arrependimento ou está num processo de arrependimento, isso não tem dificuldade. Entende? Mas para quem não tem essa facilidade, você precisa trabalhar não o arrependimento. Você tem que deixar o arrependimento e você tem que trabalhar o reconhecimento. Depois que você trabalhar o reconhecimento, falando reconheceu, pronto, agora você vai fazer a decisão para o arrependimento. Porque se você não tiver o reconhecimento, se você não trabalhar o reconhecimento, você não vai alcançar o segundo estágio, que é qual é o segundo passo? Qual é o segundo estágio? Reconhecimento, segundo passo. Primeiro, reconhecimento, arrependimento. E o terceiro passo, confissão. Entende? Que é o processo geral da conversão. Então você reconhece, se arrepende, confessa. Porque você faz o fechamento. Confessa e deixa. Não, mas aí é outro ponto. Mas aí é importante, né? Então você reconhece, se arrepende, confessa. E aí você já... Nesse processo aí, o Evangelho ele é aquele que vai conduzir ao arrependimento. Como é que eu... Né, vai dar crédito à pregação, né? Por exemplo, o José falou uma coisa aí sobre a questão, por exemplo, por reflexo, né? Porque a gente tem essa mania de reflexo, né? Não, mas eu vou citar aqui, eu vou aproveitar o ponto aqui, que se arrepende de ver e se arrepende e deixa. O que eu vejo com isso? É que quando ele usa essa expressão se arrepende e deixa, eu vejo ele voltando para o ponto inicial. Se você não reconhece, você não se arrepende totalmente. Porque o seu arrependimento só é autêntico se você tiver um reconhecimento. Até porque você sabe que tem pessoas que são duras. Isso. Né? Assim, para aceitar Jesus é muito... Então, o que é que acontece? Fulano
vai se arrepender, ele só se arrepende e deixa se ele reconhecer. Se ele não reconhecer, ele vai se arrepender, mas não vai deixar. É verdade. Vai continuar. E aí, Vai continuar. É por isso que eu estou dizendo que essa linguagem, para quem que o Bíblia apresenta, quem se arrepende e deixa, é quem se arrepende de forma, sabe, de forma autêntica. Uma outra expressão que me lembra isso, que não está nas epístolas, mas apresenta lá, e eu já citei isso aqui em outras aulas, mas só que me veio à mente, que está em Marcos. Todo aquele que crê, quem lembra o resto? Ninguém lembra. E for salvo. Todo aquele que crê será salvo. Será salvo. Aí você quer que faz? Você associa a crença, não, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aí o que é que você faz? Você pega, você associa, você vincula a salvação ao batismo. Mas não é. O batismo é o processo. Então todo aquele que crê e for batizado, passar pelo processo, ele será salvo. Então o batismo ali... É uma necessidade. Não, o batismo é um processo. Aí é um processo que tem que passar por ali mesmo. Porque é o seguinte, não é que o batismo salva, mas o processo do batismo é que traz o entendimento da salvação. É que quando você vai para o batismo é quando você já... Está pronto. Você se decide, você está decidiu. pronto. Você está ali, mesmo que você não seja batizado. Eu quero. Essa é a questão que eu quero dizer, mesmo que você não seja batizado. Porque senão você vai imaginar que se a pessoa não for batizada, ela não vai ser salva. Se você for ao pé da letra. Mas tem o processo da perseverança, né? Sim. Perseverar e... Sim, porque o que é que a gente fala aqui? Todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Aí, para as pessoas do mesmo entendimento, e se a pessoa crê e ela não for batizada, ela não é salva. Não, o batismo ali é o processo. Tipo assim, qual é a condição do batismo? O que é que leva uma pessoa a se batizar? É crer. Ter crença total, ter convicção plena, ter desejo... Profissão de fé, né? Sim, a profissão de fé é esse. Vai lá e só fala, porque ele quer esse processo. Não, vai ter mas aí é um processo formal. Eu estou dizendo na parte oculta. E se você, o que é que leva uma pessoa a desejar o batismo? Desejar o batismo, no ponto de vista real, né, legítimo, é ele ter a plena convicção da salvação, do pecado perdoado, da pessoa de Jesus em sua vida, de mudança total. Então, isso é o processo do batismo, entende? É por isso que ele diz aquele que crê e for batizado, tiver nessa condição do batismo, mesmo que não seja batizado, ele será salvo. Então, o batismo não salva, é o processo... É o processo do batismo que salva. Sua perseverança. Entendeu a questão? É por isso que ele diz, todo aquele que crê, ele poderia estar dizendo assim, todo aquele que crê e passar pelo processo do batismo alcançará a salvação. Agora você vê, nós somos pentecostais, a gente vai falar uma coisa aqui, claro, né? Que a maioria dos pregadores, ele enfatiza o sentir. Sim. Você está sentindo Deus aí? Quem está sentindo Deus, levante a mão. Mas em nenhum momento fala sobre isso, né? Fala só em crer. Aquele que crê, né? Vai ser, né? Aquele que crê e confessar vai ser salvo. Porque esse entendimento, como é que funciona? Funciona assim. Vocês acreditam que a pessoa tem que ser batizada para ser salva? Se for por esse texto? De que ser batizado para ser salvo? Sim. Não, porque o ladrão da cruz... Mas o texto não deixa... Mas se você pegar, se você for tipo assim, aplicar isolado, ele vai te... Se você não for batizado, você não é salvo. Entende? Mas você vai ver que teve pessoas que, por exemplo, o ladrão da cruz, o ladrão da cruz estava em condição de batismo? Sim ou não? Sim. Não. Sim ou não? Sim. Porque ali ele reconheceu a Cristo. Foi confessor. Ele estava na condição de batismo. Porque ele foi... Não foi batizado, mas estava na condição de ser batizado. Teve Entendeu a questão? Aquela pessoa que está lá no hospital, que aceita de plena convicção, mas não vai sair do leito, vai morrer ali, só vai aceitar Jesus. E ele confessou também, né? Porque sim, exatamente, ele fez a confissão. A pessoa que você está evangelizando no hospital, que está ouvindo, aceitou Jesus, plena convicção, tem certeza que vai para o céu, ela tem certeza que vai para o céu, mas ela não vai sair daquele leito. Então qual é a condição dela? Está na condição do batismo. Entende? Mesmo que não tenha sido batizado. Não tenha sido batizado, mas está na condição do batismo. É um caso... Aqui é diferente
para a gente não deixar brecha para depois, que é diferente daquele que pode ser batizado, mas ele diz, eu não quero me batizar porque é muito compromisso, não, porque vai que eu perco. Ele não está convicto. Você entendeu a questão? Do que ele quer cumprir. Então esse aqui, a situação dele é essa que a gente fala. Ele precisa ser batizado, ou seja, precisa do processo de batismo para poder alcançar a salvação. Sim, ele também pode ser batizado apenas por influência externa, mas sem nenhuma convicção interna. Vamos fechar aqui? Vamos fechar aqui? Eu estou fazendo essa síntese para a gente voltar depois costurando. Paramos aonde? Em Romanos, Paulo mostra-nos o método. Paulo mostra-nos o método de Deus para fazer do homem culpado um homem bom. Foi isso que a gente falou. Isso. Fechamos nesse? Fechamos. Agora eu estou na epístola, né? Agora vamos para a epístola. Então vamos para a epístola. Mas ele conclui aqui, deixa eu concluir. Ninguém entrará no céu com uma justiça menor do que a de Cristo. Quando você olha para Jesus, pode ver a justiça que Deus exige. Então repete, ninguém entrará no céu com uma justiça menor do que a de Cristo. É o padrão. É por essa razão aqui, dessa justiça, que a gente compara aquela expressão, duas expressões contraditórias aparentemente. Aquela de Lucas 2, que fala, havia um homem, Simeão. Vamos lá? Justo. Era justo, né? Era temente a Deus, e pelo Espírito Santo foi levado ao templo. E ele apresenta quem? Jesus. Ele apresenta Jesus. Ele diz que pode até morrer. Apresenta Jesus. Depois que ele apresenta, agora pode até morrer. Ele era justo. Agora veja que contraditório. Ele pega Jesus nos braços, apresenta Jesus e diz que ele pode morrer, mas ele era justo. Só que quando você vai para Paulo diz assim, porque, em síntese, Paulo diz que Jesus nasceu por quê? Porque Jesus veio. Eu estou com as palavras e nem entendo mais nada. Né? Porque Jesus veio, Paulo disse que Jesus veio porque não havia nenhum justo. E ele também disse nesse instante aqui, na epístola, que o justo viverá da fé. Isso. Mas veja, então ele diz assim, por que Jesus nasceu? Porque não havia nenhum justo. Jesus foi apresentado por quem? Pelo justo. Pelo justo. Entendeu? Qual é a diferença? São duas medidas. A medida do homem para Deus, Simeão justo. A medida Deus para o homem, não havia nenhum justo. Ele fala aqui, a justiça de Deus é uma pessoa. A justiça que Deus exige está numa pessoa, Jesus Cristo. A justiça que Deus exige só está em Jesus Cristo. Que é essa que condiciona a salvação. Não? Isso. Só que a justiça para alcançar os outros, essa ninguém consegue ser justo ao ponto de atender o outro. Esse só Jesus. Só Jesus. Então, aos olhos dos homens, na medida dos homens, Simeão era justo. A medida de Deus não era justo. E é o que Paulo apresenta. É isso aí. Ok? Epístola a 1 Coríntios. Continua? Nós temos 10 minutos? Temos não, né? Temos não. 2 minutos. Então a gente tem Epístola aos Coríntios, né? A gente marca aí essa. E aula de hoje. Acho que agora eu vou gravar. Eu acho que eu vou agora comparar para a gente ver quem é que fala aí. Vou falar que essa aula de hoje é extremamente importante em relação ao conhecimento de epístolas como um paradigma para quando a gente usar os textos que foi tratado aqui como temporal, atemporal, né, o propósito de cada epístola, fazer a tratativa nas igrejas de Paulo, para a gente trazer também, colocar em prática na hora de você fazer o evangelismo. E a gente aprende que Paulo era realmente diferenciado, porque ele conseguia ter a sensibilidade do que precisava ser tratado em várias igrejas. E a gente vê também a receptividade
que a gente vê que ele defende a autoridade apostólica o tempo todo, né? Sim. Mas a gente vê também a receptividade das pessoas que, através de uma carta, recebiam toda a orientação que a gente viu no começo, que me chamou a atenção, tanto espiritual como na conduta, né? No comportamental daqueles crentes daquela época. Isso. Que não é só você ser espiritual, é também você também dar testemunho, né? Sim. Se identificar. Se né? identificar. Se identificar. Quem vem mais? Bom, o que me chamou a atenção nessa aula de hoje foi que Paulo, ele é servo, separado para o Evangelho, servindo no Evangelho, salvo pelo Evangelho. Você vê que tudo em torno do Evangelho. Por isso que ele supervalorizava o Evangelho. Exatamente. Se viu outro diferente, É nato, né? é nada, mas é maldição. É maldição, exatamente. Porque quando a gente sai para evangelizar, eu me lembro que eu estava evangelizando e aí teve a gente saiu um grupo. Eu pela misericórdia. Saiu num grupo. Um grupo de evangelismo. Aí a gente saiu, aí foi 2 para ali, 2 para aqui, aí todos os meus irmãos conversando lá com o Índio, né? E o Índio estava um pouco meio comendo água. Uma pessoa não crente. Não crente. Aí eu ouvi ele falar assim, eu quero que você fala para mim da Bíblia. Aí eu vi que o irmão ali estava um pouco meio devagar com ele, né? Aí eu chegando lá e vi que ele estava um pouco já, além de estar bebendo, eu vi que o inimigo dele estava impressionando o irmão. Aí eu falei, irmão, abre a Bíblia aí, lê o Salmo 91. Aí ele pegou, leu o Salmo 91. Na hora que ele começou a ler o Salmo 91, quando chegou no meio do Salmo, eu vi a pessoa que estava exaltada já, diz, Humilhada. já se humilhando, já falando baixo, já não querendo mais, entendeu? Aí depois no fim ele fez uma oração e eu vi que a palavra ali ela foi viva e eficaz. Você vê que tudo é um evangelho. Isso, e a estratégia, porque você pode também perder munição se não ter sem a palavra, né? Sem a palavra. Mais alguém? Quem vai? Nessa aula de hoje. Quem é na sequência aí, gente? Quem é que eu quero registrar? Eu vejo aqui que o justo, né, que ele viverá da fé. Né? E também ele fala também que a salvação não é pelas obras. Isso. Não é para que o se ache muito importante, porque ele o que poder fazer, né? Isso. Quando ele diz pelas obras, aquele que fizer mais vai jogar o outro, né? Isso, Então, isso aí é muito bom de se orientar nesse ponto aí, porque às vezes as pessoas, né, assim, ele acha que se fizer o favor, ajudar os pobres, aí já tem a salvação. Ele narra bem aqui. Ou seja, enquanto alguns buscam fazer o bem para serem salvos, o salvo, que salvo já deve fazer o bem, porque já é salvo. Já é salvo, né? Então é isso aí que me chamou bastante atenção na aula de hoje, até porque você sabe que isso acontece, né? Que o homem ele gosta de assim, fazer muita bondade. Eu sou católico e estou muito tempo na igreja católica, eu vou achar que eu faço bem e vou ser salvo, mas não é dessa forma. Tem que haver aceitação. Tem que ser algo mais. Que é Jesus Cristo, né? Deus precisa ser salvo, tem que aceitar Jesus, né? Exatamente. Não adianta, não é pelas obras, para que eu não se glorie, né? Quem vem na sequência agora? O que me chama a atenção nessa aula de hoje é o orgulho de Paulo por ter provado, né, o poder dele no Evangelho, e não só o poder dele, como de outras pessoas por ter crido no Evangelho, né? Então ele se orgulhava, apesar de todos os perrengues que ele passou durante a viagem, né? Durante a viagem, ainda assim ele se orgulhava muito do Evangelho, porque ele via assim o Evangelho, a evolução do Evangelho e o povo crendo, né, no poder do Evangelho. Isso. Ele tinha uma certeza de que o que ele estava fazendo valia a pena. Valia a pena. Por isso que ele usa aquela expressão, não me envergonha. Quando ele usa essa expressão, não me envergonha do Evangelho, é porque ele sabia dos contraditórios, né? Do que iria ser contra aquilo que ele apresentava. Verdade.
Por isso, outra expressão diz assim, em outras palavras, diz assim, que nós devemos nos gloriarmos quando somos humilhados pelo Evangelho, quando sofremos pelo Evangelho. Né? Então nós devemos nos sentir honrados, porque nós estamos sofrendo por algo que vale a pena. Que vale a pena. Essa expressão citada. Isso me chamou a atenção. Nesta noite, a aula de hoje, maravilhosa, que chama a atenção nas epístolas, como nós aprendemos de regra, colocar elas em uma ordem, para nós ficar melhor. E na questão do apóstolo Paulo, em suas cartas, com a riqueza não é que ele traz, como o pastor nos ensinou nessa noite, que fala acerca de que para a gente salvar alguém, a gente precisa mostrar um caminho. Então ele vai tirando aqueles caminhos que estavam soltos, que estavam não levando para Cristo, e agora ele vai, fala àquele povo, o caminho é esse, é por esse caminho que vocês precisam seguir. Então nenhum desses outros caminhos que vocês estão aí achando que vão levar vocês a algum lugar, todos esses caminhos não vão te levar, vão te conduzir a lugar nenhum, mas esse é o caminho correto, o caminho do Senhor. Então, aprendi nesta noite que nós precisamos ter estratégia e riqueza de detalhes. E riqueza de detalhe para apresentar as pessoas, para que elas possam ter assim o desejo de querer isso. Isso. É por isso que nesse ponto é muito relevante o testemunho. O testemunho pessoal, que Paulo usa muito essa expressão, né? Que ele era, o que ele faz, os reconhecimentos, porque isso se identifica muito com o que está ouvindo, entende? Talvez por essa razão também os testemunhos devem ser mais compactos e objetivos. A gente tira as sobras, os achismos, né, Luiz? E trabalha a essência. Porque senão você tem uma qualidade de leite muito boa, mas você adiciona muita água, então a boa é dissolvida. Então, às vezes o testemunho entra muito detalhe desnecessário e o que é que faz? Compromete a essência. Entende? E em relação ao testemunho, voltando para a parte litúrgica, quando tem testemunho, muitas pessoas enfatizam tanto os problemas que quando vai falar de Jesus, fala um pouquinho assim. Exatamente. Porque dilui muitas coisas necessárias. Ok, gente? Então, podemos dar por encerrado ou a gente pode ir até um pouco mais? Eu quero ver um pouquinho mais de comentário, pode ser em áudio mesmo lá no grupo, tá? Vou dar uma olhadinha lá para a gente acompanhar. Amém? Amém. Amém. Fica faltando a sequência. A gente deu a sintetizada geral e nas outras aulas, nas duas outras, nós vamos avançar alternando assim. Deus abençoe. Foi bom estarmos juntos mais uma vez. Um voluntário ora e a gente encerra a nossa aula de hoje. É 28 agora, né? 28 e 30. 28 e 30. E aí quem ora é Mário, né? Decidi que era, né? Soberano Deus, eterno Pai. Pai, graças te damos, meu Senhor, por esta noite maravilhosa, mais uma vez. Uma aula, meu Pai, através da qual nós saímos daqui, meu Pai, regozijados. Pai, que nós possamos, meu Pai, ajuda a gente, Pai, a colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui, meu Pai. Para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Ah, Senhor, guarda aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe. Leva em paz aqueles que estão aqui, meu Pai, aqueles que estão longe, estão viajando. Toma em tuas mãos, professor Agostinho, meu Pai. Aumenta a sabedoria, aumenta a graça, Senhor. Derrama sobre a vida do teu servo, que o Senhor sabe o coração do teu servo, meu Pai. Aleluia, meu Pai, quando ele se alegra em passar para nós esse conhecimento, Pai. Pai, ilumina a nossa mente, meu Pai. Espírito Santo, eu te peço, para que a gente possa absorver, entender, meu Pai, e colocar em prática, eu te peço, mais uma vez, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Contigo ali. Hoje o Emerson não estava aqui para colocar o